Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. É claro que atualmente é o líder do Campeonato Brasileiro, pelo menos até quarta-feira, quando o Flamengo encara o Fluminense e o Palmeiras vai encarar o Vitória. E aí a gente vai ver quem continuará na liderança, ou na verdade se o Flamengo continuará na liderança ou se o Palmeiras retoma o primeiro lugar novamente. Muita coisa para acontecer nesses 5 jogos que restam no Campeonato Brasileiro, mas vamos pensar jogo a jogo, é claro. E no vídeo de agora a gente vai trazer um boletim médico dos jogadores que estão no departamento médico do Flamengo. E olha, me chama a atenção a situação do De La Cruz, porque não tem mais argumentos para defender a permanência de La Cruz. Pelo meu discurso, pelas minhas palavras, você já deve imaginar o que eu vou falar sobre De La Cruz nesse boletim médico. Porém, tem notícias boas aí, e eu acho que vocês não vão perder por esperar por essas informações que a gente vai trazer agora. Tem também informação sobre ingresso para a FlaFest, FanFest, ou o grande evento que o Flamengo está organizando para os torcedores no dia 29, dia da Libertadores. Aqueles torcedores que não vão a Lima vão poder acompanhar esse duelo em telões lá no Maracanã, e a gente vai trazer os valores dos ingressos. E tem também quem é Douglas Telles, o jogador que estreou no elenco profissional de jogo contra o Sport, estreou fazendo um gol, mostrando que tem estrela. A gente vai trazer detalhes de quem é esse atleta para vocês no vídeo agora. Mas antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativarem a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, tendo cada vez mais. Vamos para as informações, galera. Bom, como a gente havia adiantado, o Flamengo vai organizar um grande evento no Maracanã no dia 29 para os torcedores que não vão a Lima poderem acompanhar o duelo com o Palmeiras pela final da Libertadores em telões lá no Maracanã, tal como aconteceu em 2019. E o Flamengo divulgou os valores dos ingressos, tá? O mais barato vai custar R$100 e o mais caro vai custar R$600. Então, varia por setor. As vendas começam nessa terça-feira, tá? Dia 18 de novembro, lá no site oficial do Flamengo. Quem quiser ver os valores detalhados de cada setor, eu postei nas minhas redes sociais, @Vini Casagrande no Twitter, @Vini Casagrande também no Instagram. Então você que quer ir ao Maracanã e, entre aspas, fazer parte dessa grande festa, como aconteceu em 2019, essa é a oportunidade. Flamengo, portanto, muitos ingressos à venda, cerca de 70 mil ingressos à venda. Então, muita gente lá, mais gente que em muitos jogos de grandes clubes do Brasil por aí, hein? Tá bom? Vamos agora falar de Douglas Telles. Quem é esse jogador? Eu já havia falado sobre o Douglas Telles quando ele foi relacionado contra o Fortaleza pela primeira vez no elenco profissional. Na ocasião ele não entrou em campo, ficou no banco de reservas, não foi acionado. E aí ele voltou a ser relacionado no jogo contra o Sport, nesse final de semana. Só que dessa vez ele entrou e fez gol. E muita gente me mandando mensagem: Vini, de onde saiu esse Douglas Telles? Onde ele estava? Vamos lá. Ele é atacante do Sub-20, tá? Ele tem 18 anos, está no Flamengo desde os 13, ou seja, tem 5 anos de clube já na categoria de base. Atacante que atua como extrema-direito, ele é canhoto e gosta de atuar com o pé trocado, ou seja, joga do lado direito e é canhoto, perfil que Felipe Luiz é apaixonado. Nesse ano no Sub-20 tem se destacado pelas boas atuações, em 16 jogos fez 5 gols. Felipe Luiz acompanha Douglas Telles desde os tempos de Sub-17 e o utilizava bastante lá nessa categoria. Nessa mesma categoria Sub-17 em 2024, ele fez 31 jogos e balançou as redes em 17 oportunidades. O contrato do jovem com o Flamengo vai até agosto de 2026 com multa rescisória de 50 milhões de euros e a diretoria já trabalha na renovação de contrato desse jogador. Inclusive os próprios empresários já foram ao CT Nindrubu, conversaram lá com os representantes da categoria de base do Flamengo. É um garoto que a torcida do Flamengo tem que ficar de olho, porque de fato pode ajudar bastante em um futuro próximo.
Vamos agora falar dos jogadores que estão no departamento médico do Flamengo. Temos boas notícias e temos notícias não tão boas assim. Vamos começar com qual? Com as boas notícias? Vamos lá. Jorginho e Léo Ortiz evoluíram bastante e ambos foram a campo nessa segunda-feira. O volante tem mais chance de retornar no jogo de quarta contra o Fluminense do que o próprio zagueiro, mas o zagueiro também tem boas chances. Então não é nenhum absurdo imaginar que Jorginho e Léo Ortiz serão relacionados contra o Fluminense. Boas possibilidades. Já De La Cruz e Alan ainda sentem dores nos respectivos locais dos problemas. O uruguaio tem dores crônicas no joelho, vocês já sabem disso, e o volante trata uma fascite plantar. Pedro evoluiu bem também, foi a campo, mas o planejamento do Flamengo não prevê o retorno do atacante no Fluminense e Flamengo de quarta-feira. E acabei de receber uma informação aqui, fiquei te devendo da última. Planejamento do Pedro voltar no sábado. Tudo evoluindo bem ao longo da semana, deve ir no jogo de sábado. Informação exclusiva que eu acabei de receber aqui, galera. 17h30 da tarde do dia 17 de novembro. Planejamento é do Pedro voltar no sábado contra o Red Bull Bragantino Maracanã. Tudo evoluindo bem ao longo da semana, deve ir ao jogo no sábado. Então, informação importante aí para vocês, ao vivaço aqui, tá? E sobre De La Cruz, gente, assim, de verdade, De La Cruz e Alan, eu não consigo mais defender esses dois. São dois jogadores que custaram muita grana ao Flamengo. Vamos lá, eu fiz questão de entrar no site aqui e ver de maneira detalhada. O Flamengo pagou para ter De La Cruz o custo total, a operação total, compra de direitos, empresários e tal, 101 milhões de reais. E o Alan lhe custou 49 milhões de reais. Gente, estamos falando de 150 milhões de reais em De La Cruz e Alan. E o retorno é praticamente zero. O custo-benefício nas duas contratações foram horríveis, péssimos. De verdade, gente, assim, não tem mais como defender. E eu começo a duvidar da informação que saiu, que inclusive pessoas do Flamengo confirmaram, de que De La Cruz pediu para não ser convocado para ajudar o Flamengo. Como assim? Ele pede para não ser convocado para ajudar o Flamengo e nos dois jogos durante a data FIFA o cara está fora. Não faz o menor sentido. Eu começo a duvidar e acho que ele não foi chamado porque a comissão técnica da seleção uruguaia sabia das dores crônicas dele, por isso não o chamaram. E eu tenho esse direito de pensar disso e ter essa opinião, porque não faz o menor sentido. E o De La Cruz, assim, já falei, rendimento aqui dele é muito bom, baita jogador, só que não dá mais para defender a permanência de De La Cruz na temporada 2026. Vocês pensam igual, pensam diferente? Quero a opinião de vocês. Nessa terça, o Flamengo finaliza a preparação para pegar o Fluminense. Jogo no Maracanã, 9h30 da noite, tá, galera? E aí a gente vai trazer o provável time do Flamengo. Lembrando, os 5 jogadores estrangeiros convocados vão sair dos Estados Unidos, vão chegar ao Rio de Janeiro na quarta, e aí a gente vai ver se eles terão condições ou não. Depende da minutagem dele nas partidas, do aproveitamento, condição física, depende de muita coisa. Mas o Felipe Luiz espera ter pelo menos o Carrascal à disposição, já que dificilmente terá o Arrascaeta, porque ele não foi relacionado no primeiro amistoso contra o México, e agora contra os Estados Unidos a tendência é que ele seja titular, a ver quanto tempo ele vai ficar em campo. Então, pessoal, olha, confesso para vocês que eu estou animado para essa reta final de Campeonato Brasileiro. E, gente, não tem como prever quem será campeão. Eu vou trazer aqui para vocês os 5 jogos que restam para cada um. O Flamengo ainda pega Fluminense, Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará e Mirassol. O Palmeiras vai pegar Vitória, Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará. São 3 adversários iguais, né? Fluminense, Atlético Mineiro e Ceará. Só que o Palmeiras nos 3 últimos jogos vai jogar fora de casa. Talvez isso seja uma vantagem para o Flamengo.
Mas, gente, no meio disso tem uma final da Libertadores entre os dois. A gente não sabe como o Flamengo vai reagir se perder o título. Nós não sabemos como o Palmeiras vai reagir se perder o título. Ou como o Palmeiras vai reagir se for campeão, como o Flamengo vai reagir se for campeão. Não sabemos de nada, não tem como prever. Eu acho que esse Campeonato Brasileiro vai ser decidido na última rodada, tal como foi o último título do Flamengo no Campeonato Brasileiro, quando empatou com São Paulo, fora de casa, se não me engano, e ficou torcendo ali contra o Internacional pelo celular. E vocês, o que vocês acham? O assunto e falar sobre Gerson, porque o Coringa pode ter aí uma mudança no seu destino. Ao que tudo indica, gente, apesar da coisa ter dado uma tranquilizada lá no Zenit, ter dado uma acalmada por lá, ao que tudo indica, o Gerson deve sair realmente do Zenit no final do ano. E o mundo árabe ganha força como opção para o jogador. A tendência, até pelo preço que o Zenit vai cobrar no jogador, não vai ser um preço barato, vai ser um preço alto. A tendência é que o Gerson, ao sair do Flamengo, ele vai jogar no mundo árabe, ele vai jogar na Arábia. E nós, é claro, vamos esperar e ver como é que vai ficar toda essa situação. Nós vamos esperar e ver como é que vai ficar definido o futuro do Gerson, mas ao que tudo indica aí, aquela galera que tinha uma esperança, uma possibilidade dele voltar para o Flamengo, dele voltar para o futebol brasileiro, acho muito difícil. Se sair do Zenit, ele vai sair do Zenit, quem sabe aí para o mundo árabe, que ganha força nos bastidores para levar o jogador, principalmente o Jorge Jesus, que gosta muito do futebol do camisa 8, que no Zenit é camisa 9. Bom, gente, e eu vou ficando por aqui. Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal. Você quiser comprar produtos do Flamengo, é só clicar aqui na aba Produtos e comprar a sua camisa do Mengão, até para poder passar essa final de Libertadores e essa reta final de Campeonato Brasileiro trajado de Mengão, tá certo? Não é inscrito, se inscreve. Já é inscrito, deixa o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.